Oi, gente, bom dia, bom dia. Já 9 horas, 9h10 aqui. Chegamos ontem do Acre. Quero saber vocês como estão. Pessoal, a gente digitou uma vez, duas, e a outra vez a gente mandou bastante vídeo, bastante coisa, fizemos presente e contamos tudo o que estamos fazendo. Vocês receberam legal? Fábio Gesser entrou. Bom dia, Fábio. Como está? Saudades, queridos. Saudades. Então, chegamos ontem, Doc. Eu estava um pouco cansado, dormi ontem o dia inteiro. Eu não acordei hoje cedo, voltei a dormir, acordei agora. Agora estou legal. Vera Paulina entrou. Bom dia, como está você? Tudo bem, querida? Então, eu queria falar sobre a nossa viagem. Vocês viram, a gente mandou tudo, com tudo que aconteceu. A gente enviou notícias, fotos, tem mais fotos. Jonathan Israel, prazer, como vai, querido? Jonathan Barreto, oi, querido. Então, a gente mandou fotos também, bastante fotos, está tudo na nossa página. E para vocês saberem o que a gente está fazendo. Porque o Acre, como eu falei antes, o pessoal vai, mas contar o que está fazendo, poucas pessoas contam. Às vezes não tem palavra, não tem paciência, acha que não é interessante, mas é interessante. Então, nós chegamos lá, já estava no Acre já há uns dias, algumas pessoas do Rio de Janeiro, a Meira, o Vicente, a filha dela, o Dodi, tem mais outro rapaz, Ana Paula, nada. Eu tenho 5 pessoas do Rio lá. E já estava também a Fabi, a esposa do Roger, né? Rony, esposa do Rony. Então, os 5 estavam numa casa, a esposa do Rony estava em outra casa. Aí nós chegamos e fomos para um hotel. Nós chegamos num grupo de eu, a Gabi, a Carla, o Kelly, o marido dela, isso, o que mais? O Luciano, a Gisele, tem mais gente. Luciano, a Gisele, tem mais gente. 8. Quer dizer, nós somos, tinha 8 pessoas com a gente, 8, 9 pessoas com a gente. Então foi muito legal isso aí. E a gente ficou num hotel que podia, não era bem um hotel, era uma espécie de pousada, porque assim pequenininho, de 2 andares, que podia entrar cachorrinho. Então a gente, o pedido podia entrar, então a gente ficou. A gente não foi para os outros lugares, porque não podia entrar cachorro. Um hotel melhor, maior, mas só um hotel de cachorro, que podia entrar cachorro. E a gente chega lá e faz assim, cada 4 pessoas aluga um carro. Fica muito barato, né? Então, então foi também a Renata e o André, também estiveram junto. Então, a gente alugou carros. Nosso grupo tinha 3 carros, a Mariana, a Miriam também tinha, então é mais fácil lá alugar carro do que pagar táxi ou tomar um ônibus. Eu acho que a Fabi não alugou porque ela ficou perto lá do Alto Santos, na casa daquele senhor do Ceará, da Bahia, um amigo que a gente fez ano passado, e então ela ficou lá. Então ela ia a pé e voltava para o Alto Santos, acho que ficou restrita lá. A gente quase não passeou com ela, que ela ficou mais retirada. Mas estava lá também. Mariana, bom dia. Patrícia Moções, Gisele, bom dia. Então foi muito divertido, foi muito bom, a gente ficou em paz, no sossego, numa tranquilidade, muito bom. Que olha, que eu, apesar de estar fazendo esse regime severo que eu faço por causa da diabetes, ainda engordei 1 quilo. Gente, estou apavorado, meu Deus. Então, com aquilo que eu estou comendo da engorda, pelo amor de Deus, se eu comesse mesmo, né? Então, foi assim, um momento muito agradável. O Matheus Serra estava lá com a gente e vinha, a gente ia nos lugares, conhecendo. Foi assim, muito, muito agradável. Fizemos visita ao seu Luiz Mendes, fomos na casa dele, ele tinha acabado de ser operado lá na catarata, eu estava lá, nos recebeu com muita alegria. Fomos também na casa do Altino, um jornalista,
muito conhecido no Brasil inteiro e no Acre, é um dos mais importantes. Então foi muito bom. Camila, bom dia, querida. Então foi muito legal a gente ter ido e fomos visitar naturalmente a madrinha, sem dúvida alguma. Então, a gente sempre faz alguma visita que a gente não fez, repete as visitas que já fez, é que as pessoas já esperam que a gente, uma vez por ano, vai lá, vai passar a casa delas, toma um café, bate um papo e volta. Roger Ponte, bom dia, querida. Liane Thiago, bom dia, querida. Então, foi assim. Então, a gente fez essas viagens todas, assim, adoramos, adoramos. E mandamos fotos, vídeos, tudo para vocês verem como é que estava o nosso dia, o que a gente estava fazendo. A gente gravou também uma nossa chegada lá no Alto Santo, alguns hinos do mestre. Enfim, fizemos o que deu, né? E aí teve uma novidade muito boa, maravilhosa. Estou estando lá com a madrinha, bate-papo daqui, bate-papo dali. A gente, eu falei para ela, o próximo ano a gente pode vir de manto, que eu já tinha pedido ano passado, e ela não deixou. Eu falei, não, ano passado ela falou, não. Daí, esse ano eu repeti outra vez, né? E ainda falei para ela, olha, madrinha, se você quiser negar, fica à vontade, que a gente aqui não tem esse problema, não. Ela olhou para mim e falou, pode, que jeito é esse manto, hein, minha filha? Aí, na hora, já a turma mostrou no celular uma foto do manto, eu falei, pode sim, pode sim. Daí eu falei assim, então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai vir com o manto e a senhora vai pôr uma estrela para nós, nosso Cristo, em sua homenagem. Que ela tem um hino chamado Estrela, né? Recebi do meu mestre uma estrela para mim seguir, para mim ser feliz, vou fazer assim. Muito bonitinho. Então, ela concordou. Então, ano que vem a gente vai pegar as estrelas, a estrela do Daime, e ela vai pôr no nosso peito lá. Vai ser muito bacana, muito bacana. Então, então fiquei muito feliz com isso. Achamos assim, que o máximo do reconhecimento da nossa linha, do nosso trabalho. Muito bom isso. Isso é social, isso é um evento que nos dá um valor. A gente recebe um valor perante as outras comunidades. E muitas pessoas vieram nos cumprimentar, e por surpresa nossa, no final do trabalho, o orador, que tem sempre o orador da casa, estava agradecendo a presença das pessoas, que vai senador, vai governador, vai prefeito, vai vereador, vai todo mundo. Todas as autoridades do Acre vão ao trabalho dela e vão à festa dela. Ela agradeceu para nós. Agradeceu a Porto Sol, agradeceu a Leona, né? Está lá, as pessoas que foram conosco, agradeceu em voz alta e falou que nós damos valor para eles e faz com que eles se lembrem de quem são. Foi muito emocionante. Isso a gente gravou, está gravado. Está mal, está um áudio horrível, mas está gravado. Tá? Então, foi assim, duas coisas importantíssimas para nós, para a nossa pessoa e para nós quanto grupo. Então, isso aqui nos dá muito, muito obrigado, gente, pelo nosso coraçãozinho. Muita alegria mesmo, de estar sendo cada vez mais reconhecido, mais aceito no meio, como grupo mesmo. E antes disso, a gente fez também a nossa doação, a gente sempre faz uma doação. Então, deu uma grana, cada um de nós deu 100 pau, 100 reais, e oferecemos para ela, damos na mão dela. Tá, isso é a coisa que a gente faz mesmo, porque, coitadinho, eles já têm muita dificuldade com tudo. E foi isso. Então a gente aproveitou lá bastante para conversar entre nós, tiramos várias dúvidas, com várias conversas, durante o almoço, que a gente sempre almoçava junto, durante o café da manhã, nas caminhadas. Então a gente teve assim, várias oportunidades de estarmos juntos, conversa, trocando ideia, nos conhecendo melhor, nós quanto grupo da Porta do Sol.
Então, isso foi muito bom, que é o que a viagem proporciona, né? Uma maior intimidade, maior amizade. E foi isso. Então, eu estava falando assim que foi isso. Então, acho que todo mundo aqui que foi está pondo suas fotos, eu falei, para pôr as fotos mesmo, que a gente quer saber, a pessoa quer ver que aconteceu, o que não aconteceu, e põe um texto, conta o que aconteceu, fala um pouquinho sobre o que sentiu nessa viagem, né? Então, isso foi muito bom. Então, eu queria também falar mais sobre a ayahuasca, né? Está falando sobre que nós estamos aqui na véspera do feitio, e eu acho que tem mais gente lá fazendo feitio, inclusive na volta, nós encontramos com o Osmar. Olha só, quem já leu meu livro Caminho de Todos Nós sabe quem é o Osmar, né? O Osmar o que também falei dele na Reza Brava. Ele foi a primeira pessoa do Daime a nos oferecer ayahuasca. Foi ele que apareceu com 20 litros de ayahuasca em casa. Isso há mais de 23 anos atrás. É tempo pra caramba. Daí ele chegou na fila do avião para voltar. Oh, Ana Vitória, dona, lembra de mim? Nem eu da dona lembrava. Meu Deus do céu, levantou Osmar. Falei, nossa, Osmar, ele está com barba branca, será não? Nós também estamos, deve estar diferente, mas ele lembrou da gente. Então, aí ficamos conversando o tempo inteiro. Viemos no avião próximo à cadeira também, tinha uma conversa até, até, até Brasília, porque de Brasília daí ele tinha um voo diferente para chegar em São Paulo, um voo uma hora depois. Mas viemos conversando. Ele agora é o feitor do Janderson, o Pembamba. Então eles fazem uma vez por ano um feitio, né? E ele veio para fazer o feitio do Pembaba agora. Eu falei, que legal, nós também estamos entrando em feitio. Eu falei, que bom, blá, 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 blá. E pegamos o telefone dele. Então, ano que vem, a gente já está lá conversando com ele. Vai mais uma pessoa que nós vamos visitar na casa. O Osmar, para vocês conhecerem, porque ele é muito histórico. Ele foi uma pessoa assim que acreditou na gente, apareceu milagrosamente para nos oferecer a ayahuasca e deu regularmente, que não é fácil fazer um fornecimento regular para um grupo. Foi ele que nos prometeu ser um grupo por causa do fornecimento da ayahuasca para a gente. E era uma ayahuasca muito boa, muito legal. Não tenha dúvida que a gente, inclusive, conversou sobre isso, né? E, então, retomamos, né? Quer dizer, na realidade, como ele diz, a gente sempre está junto. A gente sempre sabe a notícia um do outro. Quando eu fui no Acre ano passado, soube que ele estava frequentando o Nadir. Antes, ele tinha uma espécie de pequena igreja no Acre, mas depois ele desistiu. Depois ele veio para São Paulo a convite de umas pessoas e fundou uma igreja no Sorocaba. Eu fico lá. Então, inclusive, eu fui nessa igreja com ele em Sorocaba, mas depois ele saiu daquela igreja. Para ele era muito esforço, vindo Acre para cá, vindo Acre para cá. Então, ficou com os donos do terreno, o pessoal que pagou a igreja, ele se retirou. E até que ele começou a se envolver com o Janto, com o Pembaba, e fez amizade com ele, foi para a Índia com ele, e se envolveu e está com ele até hoje. E daí ele achou também água no terreno dele, então ele está garrafando água, está indo bem. Então, mudou as coisas dele e ele desistiu de ter ele para uma igreja como ele queria antes. Desistiu e está fazendo isso. Então tá, foi essas novidades que a gente teve no caminho. É, fizemos amizade com um dos músicos da Madrinha também. O que mais que acontece? Nossa, gente, tanta coisinha, tanto detalhezinho, né? Tanta historiazinha que a gente vai ficando assim, sem até esquecer. Mas à medida que eu vou lembrando, eu vou falando para vocês. Mas o mais importante foi conversando com nós, os membros lá, a gente está. Eu percebi que a gente tem que falar mais sobre a ayahuasca, mais sobre os benefícios da ayahuasca. E os malefícios? Vou falar pela 28ª vez. Não tem. A ayahuasca não prejudica ninguém, não há consequências
nem físicas, nem psicológicas, nem espirituais de uma pessoa tomar ayahuasca. Não há. Não, uma pessoa a ayahuasca não faz mal a ninguém, ela só dá um transe, é só isso. Não faz mal, ela não deixa nem vestígio na corrente sanguínea. Eu mesma já fiz exame de sangue tomando ayahuasca. 15 dias, durante todo esse período, mesmo tomando, fiz exame de sangue lá para os 25 anos atrás, e não teve registro nenhum. E por isso a ayahuasca foi liberada no mundo. Ela nem sequer vicia. Então, uma pessoa que toma ayahuasca, ela não vai fazer. Ela ficou deprimida um ano depois porque tomou ayahuasca. Impossível. Isso não existe. A pessoa deu uma pirada 2 anos depois, um ano depois, que tomou ayahuasca. Impossível. Isso não existe. Isso não existe, não existe. Nem antes, nem um ano, nem um dia, nem antes, nem durante. Isso não existe. Então, a ayahuasca não faz mal para ninguém, não consegue fazer mal a ninguém, não tem. Ao contrário, quando você está deprimido, a ayahuasca te tira da depressão. As pessoas tomam remédio para dormir, remédio para se acalmar, remédio para ansiolítico, ela tira a pessoa desse lugar, tá? Então, ela não faz mal para ninguém. Então, não tem como uma pessoa falar assim, olha, fulano tomou ayahuasca e depois foi ficando deprimido, foi ficando assim, foi ficando assado, sei que lá, e aí depois entrou num quadro do qual ele não saiu nunca mais, ou se matou, ou se retirou do mundo de alguma forma. Não existe, não é. A pessoa pode ter acontecido tudo isso, mas não foi por causa da ayahuasca. Tá? Porque é muito fácil, principalmente para famílias, né? Para as mães, em geral, acusarem a ayahuasca das coisas. É muito fácil. Porque, claro, é mais fácil falar que o filho toma ayahuasca, inclusive é mais chique, do que falar que o filho fuma maconha, que o filho fuma crack, que o filho cheira cocaína ou heroína, ou outras cositas más, né? Porque isso é feio, é degradante, desmoralizante. Então é mais fácil falar que, não, tomou ayahuasca, foi lá, era um buscador espiritual. Isso é mentira. Isso não existe, não existe, não existe. Certo? Afirmo com todas as palavras, não existe. Então, às vezes, tem pessoas que, mesmo dentro do trabalho espiritual, elas têm dúvida se a ayahuasca gera alguma coisa ou não. Tem dúvida se gera dependência. Então, eu já vi muitas pessoas ficar assim, 2, 3, 4, 5 trabalhos sem ir e vai aparecer. Eu desafio uma dessas pessoas que fica todo esse tempo sem ir, acordar de manhã e falar assim, estou com uma vontade louca de tomar ayahuasca. Não existe. Não existe. A pessoa deve estar com uma vontade louca de nos ver, de entrar em transe, de ter saudade do trabalho, mas de tomar ayahuasca não existe. Não causa dependência, ela não causa assim, se você toma um pouquinho hoje, você vai tomar o dobro amanhã, isso não existe, também, entendeu? Então a gente tem que estar ciente, muito ciente disso. Então, muito, muito consciente, ciente e consciente disso, que é isso. Então, como tem pessoas que falam, eu tomei, mas eu não gostei, porque eu vomitei, não sei o que lá, ou então a pessoa pode fazer a argumentação, eles vão lá, fazem hipnose, dominam a nossa cabeça. Também não existe isso. Então, eu estive refletindo sobre esse troço de hipnose. É claro que é uma planta também hipnótica quase, né? Né? Mas não é hipnose, não faz hipnose em ninguém. Então não tem como você fazer hipnose num monte de gente ali, não tem. Não tem. Os hinos induzem? Sim, os hinos induzem a um transe superior. Que você está cantando para Nossa Senhora, Virgem Maria, Jesus Cristo, São José, paz, amor, você está cantando isso. Nenhum hino faz outra coisa, não é? É claro que a pessoa fixa mais aquilo que ela ouve durante o trânsito. Mas o que ela ouve durante o ruim? Não, só coisa boa. Aí vai falar assim, o padrinho está dominando e controlando as pessoas. Não, também. Não, também. Não, também. Porque a gente podia pegar assim, então vamos ler a Bíblia durante o trabalho. Então vamos ver aqueles assassinatos todos, aquela traição toda, vai induzir você a fazer matar e roubar e fazer aquelas coisas todas que está escrito na Bíblia? Vai? Não. Então são os absurdos que as pessoas fazem,
que realmente me deixa pasma. Mas a gente pensa que todo mundo sabe das coisas, mas não sabe. Então, todos os livros sobre ayahuasca fala sobre a composição da ayahuasca, dá o testemunho de que não tem, não droga ninguém, não tem o chamado DMT, né, que vicia. Então, tem tanto DMT quanto tem numa banana. Então, você come uma banana, dá? Não dá. Não dá nada, inclusive. Você pode comer 10 bananas, pensar que vai dar transe, não. Você pode ter uma dor de barriga, mas não vai ter transe. Então, a gente tem que olhar direito. Então, a gente estava vendo o Sinoacre, que é o reduto, é o lugar onde nasceu. Então, aí você vê o trabalho lá da madrinha. Chegou lá e disse, o time disse que tinha 200 pessoas. Talvez tivesse 200 pessoas bailando no salão, mas tinha muito mais que isso, claro. Tinha muito mais que isso. E tinha umas 4 igrejas fazendo trabalho, também igualmente lotada, em frente. Lotadas também. E gente que tem conhecimento das coisas, como pessoas simples também. Tem todo tipo de pessoa tem lá. E não tinha ninguém com cara de débil mental, deprimido, querendo morrer. Não tinha ninguém nesse estado, não. Não tinha ninguém nesse estado. Ao contrário, tinha pessoas alegres, felizes e contentes. Muitos senhores de cabelinho branco, muitos senhores de cabelinho branco. Então, acho que há 40 anos, 50 anos, filho toma, neto toma, todo mundo numa boa. E aí? Então, essas coisas não se sustentam. Então, tem pessoas que ficam procurando casos desagradáveis que aconteceram com pessoas que tomam máscara, mas não aconteceram porque a pessoa toma máscara. Aconteceria com ela de qualquer forma. Porque uma pessoa se apaixonar por outra que é casada e outra se apaixonar pelo filho do outro, acontece em todo lugar. Na igreja católica acontece, centro espírita acontece, né? Agora, se acontece em judaísta, é um puto escravo. A Oscar que fez isso. Ser humano, por exemplo, é uma beleza de ser humano? Não é, isso acontece em todo lugar. Graças a Deus, nos nossos trabalhos, a nossa moral tem sido melhor, não aconteceu. Eu espero que não continue não acontecendo. Então, mas é ser humano, e nada é indução da ayahuasca. Então, porque um cara sai com 2 mulheres ao mesmo tempo, ele faz isso porque é por causa da ayahuasca? Não, imagina só. Então, como é que seria? Não é. O cara é safado sem vergonha mesmo, e as mulheres também, né? Porque eu concordo. Não é por causa da Oscar, entendeu? O cara vai lá, bebe, fuma maconha, junto e vai tomar Oscar, depois fala, eu estou meio confuso. Claro que está confuso, ele está misturando a estação. Tá, bebeu, fumou maconha e foi tomar Oscar. Evidente que está meio confuso, né, meu amor? Tem que estar, né? Entendeu? Acho que é um lugar que você vai para você falar de Deus. É uma religião praticamente, não é só uma filosofia, não é um barato. Mas eu não gosto dessa religião, então não vai. Então não vai, você não quer louvar a Deus? Não vai. É para louvar a Deus, para ampliar a consciência, ficar mais inteligente, elevar o pensamento, não é para descer. Não é sair de lá e ir para uma suruba, para uma coisa horrível. Não é, não é. Não é lugar para isso. Não é lugar para isso. Entendeu? Então é isso. Então, às vezes tem pessoas que falam, mas foi a Oscar, não. O que nós, como padrinhos e madrinhas e dirigentes, fazemos é dar uma ideia, um conceito moral, ético para as pessoas. Isso nós fazemos. E tem gente que acha ruim quando a gente fala sobre ética, sobre moral, sobre o que não deve fazer. Não é para roubar, não é para matar, não é para mentir, né? Não é para trair. Aí falam que a gente está induzindo as pessoas. Ora, se é nesse sentido, a gente está induzindo, sim, para o bem. Não é induzindo, a gente está falando mesmo claramente que é assim. Então, a gente tem que trabalhar para elevar não só a consciência, mas todos os setores da nossa vida. A higiene, a maneira de ser. Tem gente que diz, Ana de Vitória deu palpite na minha vida particular. Eu não dou palpite na vida particular de ninguém. A não ser que a pessoa venha assim, o que você acha? Ele perguntou o que eu acho. Se eu tiver paciência de ouvir inteiro, eu vou dar uma opinião. Mas porque perguntou, não vou na casa da pessoa, da opinião,
não entro lá para dar palpite, a gente não faz, nem eu, nenhum dos gerentes da produção e nenhum dirigente de lugar nenhum faz isso, entendeu? Não de nós falar, você tem que ir na parede dessa cor, daquela cor, tem que vestir, não tem. Nenhum faz isso. Nenhum de nós faz isso. Então, esse é comportamento ético. Ético, não dá um palpite, nem nada. Mas vocês não podem dar bom conselho, mal não dá. Entendeu? E se eu falar alguma coisa, você faz na frente, você vê na frente. Você vê na frente, daí a gente fala. E a gente intui coisas que a gente olha bem e fala, será que eu falo, será que eu não falo? Se a pessoa, conforme a pessoa, a gente nem fala mais nada. Eu antes, às vezes, falava, até porque eu achava que tinha, ficava com dó, falava, pô, tem que falar, eu intuí, eu sei que é verdade. Mas depois eu vi que as pessoas recebem muito mal. Então eu preferi não falar. Na hora, ai, que bom, graças a Deus, obrigado. Depois fala, poxa, como está se intrometendo. Então eu parei, não falo mais nada. Não, por exemplo, eu parei de fumar, mas eu obriguei alguém a parar de fumar? Não, não obriguei ninguém a parar de fumar. Lá no Acre eu levei 10 livros para dar de presente para algum fumante, não achei nenhum. Aí para falar que não achei nenhum, uma hora eu ia saindo da igreja lá no Alto Santo e vi uma pessoa fumando escondidinha no canto. Não vi mais que isso. Então, sabe? É isso, meus queridos. Então a gente tem que defender a Asca, defender o princípio, porque realmente ela não vicia, ela não leva ninguém à depressão, ela não leva ninguém a ficar com vontade de morrer, né? E, ao contrário, ela dá vontade de viver, ela dá alegria para a vida. Se ela dá alegria para a vida, fala, mas como tem gente que às vezes fica. Tem gente que fica porque já ficou, já está, a cabeça já está com falha, entendeu? Já era assim. Ainda mais uma pessoa, por exemplo, que fica assim, um ano depois que tomou 2 vezes e depois de um ano está deprimido. Não foi porque tomou Oscar, não foi mesmo. Duvidou. Não foi mesmo. Não foi mesmo. Então, essa convicção nós temos que ter com nós. Porque essa é a verdade. E porque se eu acho que eu fizesse qualquer coisa de ruim para alguém, eu parava na hora. Na hora. Não ia ser eu que ia estender o copo para outra pessoa, jamais. Estou falando isso aqui em véspera de feitio, que nós vamos fazer uns 300 litros de ayahuasca aí, e então é para vocês saberem que eu tenho convicção absoluta, não é uma convicção cega de um fanático, não. É de pessoa que fez pesquisa, que olhou, que viu. Eu sou desconfiado e vou e vejo, e levamos para o laboratório, tudo para comprovar que a ayahuasca é boa, ela não é ruim. Ela não faz nada de ruim, ela é um remédio, é um santo remédio, é uma solução. Agora, tem pessoas que têm comprometimento cerebral, tem distúrbio, tem esquisitice, tem mania, já é assim. A pessoa é assim, e quer continuar assim, e resiste a tudo e a todos. Então, tá. Então, vai fazer o quê com uma pessoa dessa? Vai lá e fala, foi porque eu tomei Oscar? Não, meu filho, não foi mesmo, nós estamos sabendo que não foi, né? Então, teve uma vez um, um cara assim, tomei um Oscar, eu não sabia que eu era bipolar. Eu falei, não, ninguém, não existe quem não sabe que é bipolar. Sabe desde a infância que é bipolar. Sabe que tem fases de euforia e tem fases de tristeza, sabe? Né? Ninguém desconhece isso. Ninguém desconhece isso. Já teve seus problemas, já foi nos seus psiquiatras, nos seus psicólogos, já deu trabalho para sua família, já encheu o saco de todo mundo sabe que você tem problema. Então acabou. Então é coisa Oscar de quê? De nada. Embora tem gente que fica assim, porque o Oscar faz isso e aquilo, vou matar aquela mulher que está dando Oscar para o meu filho, para o meu pai. Já teve gente assim, que vinha na produção, armado para me dar um tiro. Não foi um nem dois. Aí chega, toma e vê que não é nada daquilo. Mas, gente, como é que a gente passa uns riscos legais, porque os loucos estão aí. Transfere seus medos, suas loucuras para nós, tá? Porque eu acho que vai bater onde? Vai bater no seu medo, o tamanho do seu medo, né? Vai bater no seu medo. E aí, pô, em vez de vencer, superar, assumir que tem, não, acha que a gente é a causadora dele. Então tem que olhar isso aí. Então, eu estava falando tudo isso até porque a gente
cada vez que vai para o Acre, fica conhecendo mais a Vila Madrinha, tanto que ela sofreu e ela padeceu lá naquele Acre, para manter aquele ponto naquele lugar. Porque ela era menina, jovem, e não sabia das coisas, não tinha noção. E se a gente não tem noção hoje, imagina que ela naquela época, lá no Acre, muito menos. E as pessoas que estavam lá perto também tinham muito menos noção do que ela. Então, foi muito difícil para ela entender essa responsabilidade espiritual da forma como ela entende hoje, como é que tem sido hoje. Então, durante o começo, há 50 anos atrás, depois que o mestre morreu, a coisa foi dura para o lado dela. Então, aqueles vários padrinhos famosos, conhecidos hoje em dia, judiaram bem dela. Tá? Até o Luiz Mendes mesmo achou que ela não podia ficar dirigindo. O Daniel Serra também. O Alto Santo pegaram o estatuto dela, foram lá, pegaram e saíram com ele. É nosso, nós que vamos fazer. E fizeram em frente. Não é que, isso que eu acho absurdo. Não é que eles foram e fizeram num lugar, não, isso é em frente à casa dela, em frente. Então ela começava o trabalho 10 horas, eles começavam 10h10. E virava as caixas de som para lá, para atrapalhar o canto dela, e ela continuava. Hoje em dia são tudo amigos, tudo passa, tudo bem. Mas não foi fácil. Já passou muita coisa, muita gente foi lá, querer saber das coisas, e ela não tinha assim, esse exame de laboratório que a gente tem, que a gente vai lá na USP, manda fazer, sai, né? Ela não tinha essa coisa, ela não tinha a internet ainda, não tinha nada disso ainda. Então, era na fé mesmo, acreditava na fé mesmo. E foi difícil para ela. Então, ela morava com o mestre Irineu numa casa de madeira. E o Alto Santo, onde estava o mestre Irineu, era de madeira também. Então, era tudo muito pobrinho, muito distante, muito longe. Quando o mestre Irineu morreu, ela se viu sozinha ali, naquela puta casarão grande de madeira. Então, aí o irmão dela deixou fazer uma casa ali do lado, a outra irmã deixou fazer do lado, aí todo mundo achou ruim. E hoje em dia a gente fala, pô, não devia ter feito ali do lado, porque polui a paisagem, na realidade, esteticamente fica ruim. Mas, se você entender ela, menina, há 50 anos atrás, com medo daquilo tudo, que a noite é um breu desgraçado, você vai entender que ela não quis ficar sozinha ali naquele meio. Foi uma forma dela reter a família do lado dela e daí eles ficaram, né? Então é um pouco de entender as coisas como elas vão acontecendo, antes de criticar feito louco. Porque hoje em dia nós temos tudo aí para saber o que é Oscar, o que não é, o que faz, o que não faz, temos lista social, temos tudo. Antigamente não tinha nada disso, ela tinha que fazer tudo sozinha. E como o mestre falou para ela não fazer filial, ela não fez. Ela não fez filial. Até hoje ela não faz filial. Então, ela reconhece quando a pessoa faz um trabalho, ela reconhece, como nós, ela reconhece, mas ela não faz filial. Então, quem fez foi os outros. Então, apesar dos outros saírem brigando com ela, que não foi fácil para ela, e nem foi fácil para os seguidores que ficavam lá com ela, porque daí ficou quase uma briga de um lado com o outro. Né? Só não brigavam porque tomavam Oscar, não brigaram mais porque tomavam Oscar. Foi bom, porque todos eles fizeram filiais, e estão fazendo ainda hoje. Aí, entre eles saiu quem? Saiu o Sebastião. Mas todos eles saíram com muita gente. Você imagina quantas pessoas tinha no Acre? Tinha na casa do Marcelinho. Quantas pessoas tinham? Porque cada um que saiu, saiu com um monte de gente atrás, como sempre é, desse jeito. Como até às vezes acontece até na Porta do Sol, isso já aconteceu 2 vezes, né? E sai com um monte de gente, sai os seus seguidores atrás, tá? Essas pessoas abriram filiais, abriram trabalhos parecidos e semelhantes. E os que seguiram elas também abriram outros. É assim que foi fazendo e foi para o mundo. Foi para o mundo. É assim que cresceu, sem coordenação, sem ninguém dizer que jeito é, nem nada. As próprias pessoas depois é que vai indo para o Acre, isso que foi importante, ela ter ficado lá e não ter inventado nada. Ela faz o trabalho do jeito que o mestre fez. Não inventou nada. Até a cadeira dele, onde ele sentava no trabalho, está lá. Do mesmo jeito. Então, ela não inventou nada, 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 nada. A única coisa que ela acrescentou
foi fazer o inário dela, né, que ela canta ali, são 10 hininhos, só. Mas nada ela inventou. Então, as pessoas vão ao Acre, como nós fomos, para ver como é que serve, mas ela está certo, como é que é o certo, como é que não é. E vai se ajustando, vai se ajeitando, vai chegando mais perto do que é. Então, todos os padrinhos, madrinhas, todos vão começando a se ajustar por si mesmo, vão se ajustando. Até aqueles que saíram, brigados na época, tantos anos atrás, não estão mais brigados. Todos eles já se encontraram com ela na rua, já se desculparam, já foram na casa dela, já tomaram café com ela, já foram no trabalho dela e pediram perdão publicamente. Todos eles. Só o seu Daniel Serrano que não teve essa oportunidade. Por quê? Porque ele morreu antes. Você não teria feito. Sem dúvida teria feito. Então, porque tudo passa, né? Ela era jovem, inexperiente, e depois ela cresceu e amadureceu e continuou o trabalho que lhe foi destinado a fazer. Então, esses padrinhos se ajustaram com ela, se uniram, então fizeram o memorial do mestre, lá onde está enterrado, porque eu vi antes disso, eu também tinha visto já o túmulo do mestre, era bem embalhado, porque eles não tinham dinheiro para nada, eles continuam não tendo dinheiro para nada. Porque trabalha assim com. Ninguém paga nada quando vai. A gente que dá da doação porque nós queremos, mas ninguém pediu. Entendeu? Porque a gente tem consciência de quanto custa as coisas, a gente sabe muito bem quanto custa as coisas. Então a gente dá, eles ficam muito gratos da nossa consciência. Inclusive, é ressaltado isso. Mas a maioria não tem e acha até legal. Ai, que bom, posso fazer sem pagar. Ai, que joia, maravilha. Trabalho espiritual não tem que pagar. E vai lá e se aproveita, porque isso tem gasto. Eu acho que ele se aproveitava. Mas, em todo caso, vai. Então não tinha dinheiro para nada, nem para reformar a casa do mestre, que estava caindo aos pedaços, nem para reformar o túmulo, porque estava caindo aos pedaços. Daí o que aconteceu? Um cara que era da igreja cristã, protestante, cristã do Brasil, foi lá tomar ayahuasca. É difícil o arqueano que não vai tomar ayahuasca, meio católico, protestante, espírito, de qualquer jeito. Um dia vai. Então foi. E tomou um transe e viu que tinha dinheiro, esse cara, que ele tinha que reformar a casa do mestre. Então chegou para ela e falou assim, olha, madrinha, eu vou derrubar essa casa aí que está de madeira, esse guarda do mestre, e vou fazer de alvenaria. Exatamente como está essa de madeira, essa de alvenaria. E ela consentiu. E aí fez a reforma não, a construção, que é exatamente igual, mas só que é de alvenaria. E está lá até hoje, que é o que eles têm tudo azulejado, tudo bonito, tudo arrumado, e arrumou. E aí, então, foi depois disso que ele se reconciliou com aqueles padrinhos que tinham saído, se mudaram para frente da casa dela, uns 4, 5, se não me engano, pelo amor de Deus, né? Mulher bastante, tudo meu amor. Nem sei como é que é a convivência com isso. Nossa, eu ia morrer do coração. Aí, então, ele faz o quê? Se uniram, essas igrejas se uniram, cada um deu um pouco, porque daí, então, eram 6 igrejas, né, cada membro, e fizeram o Memorial do Mestre e fizeram o Museu do Lado do Mestre, que é o que estão feito. Agora, então, conseguiram fazer uma coisa melhor. Daí, então, o Valdo Viana, o filho, os Vianas, que são agora senadores da República, eram jovens, se tornaram procurador da República na época, com 20 e poucos anos. O pai dele se aprendeu a ler e escrever ler no inário. Então, eles são daí, vocês vão lá até hoje, dança cambadinha, tomar umas cambadinhas. Então, eles, ao ser depois eleito governador, outro prefeito, depois outro prefeito, outro governador, depois senador nesse período, do Acre, eles declararam o Acre, a região do Acre. E fizeram a avenida Mestre Irineu, e asfaltaram e puseram luz. Luz não, só asfaltaram. Fizeram a Avenida Mestre Irineu e fizeram a Avenida Chico Mendes. Então lá, ou você está ou você está na Avenida Chico Mendes. Então eles construíram isso e fizeram uma estátua do mestre, do qual a madrinha luta para ninguém pôr vela embaixo e ficar rezando. Então é só uma estátua, então tem lá a estátua dele. Tá? Que mais? É isso aí. Então agora o feitio dela diz que está muito ruim, porque
porque está em terreno meio insalubre. Então, eles vão ter que fazer outro feitio. Então, estão arrecadando donativo para fazer outro feitio. Então, assim eles vão, para cá, para lá, na luta, na dificuldade que não devia ter. Porque todas as igrejas têm igreja no mundo inteiro. Não custava cada igreja no mundo inteiro enviar uma grana para eles lá, né? Como fazem com o Vaticano, como fazem com a igreja protestante lá da Inglaterra, como fazem com vários lugares, a turma faz. A central onde nasceu é beneficiada de alguma forma, para poder ser bonito, receber bem, fazer as coisas legais. Acho que isso ainda não acontece, mas acho que no futuro talvez aconteça. Então, todas as igrejas têm, mas a maioria não quer mandar dinheiro nenhum. Até agora foi assim, mas eu acho que no futuro talvez as coisas há de melhorar, sem dúvida alguma. Então, a gente fala isso porque todas essas coisas são tudo fruto de consciência. Eu acho que ajudar lá a madrinha, a casa do mestre Irineu, a central, é obrigação da gente, obrigação da gente. É como cuidar dos pais quando envelhecem, obrigação da gente, né? Mas não pode também fazer do jeito que a gente está acostumado a fazer, que é na caridade. Porque precisa, coitadinho, eu sou melhor, tu melhor, vou ajudar. Não, não pode ser desse jeito. Na esmola. Não pode. Não pode ser desse jeito. E as pessoas fazem, as pessoas querem. Você sentiu, então não dá. Sabe? Porque o outro tem que se humilhar porque está recebendo. Então não dá, não pode ser desse jeito. Não pode ser assim. Entendeu? Eu lembro que uma vez eu tive uma casa de criança que eu pegava uma criança abandonada, eu pegava, tinha que pegar cachorro, eu pegava a criança abandonada para cuidar. Fiquei fazendo isso uns 3 anos. Depois aí devolvi as caras foram todas adotadas por países europeus. Aí eu fechei. Que eu só aceitava carne de primeira, não aceitava nada ruim. Daí um cara chegou com uma salsicha que eu não gostei da carne. Não, acho que melhor você dar para outro lugar, que aqui a gente não vai comer isso aí, não. Ainda você se escolhe, foi escolhemos, sim, senhor. Então eu não deixava dar roupa ruim, brinquedo quebrado, brinquedo ruim, usar, não deixava. Porque não é porque é caridade que você vai fazer esses lugares de lata de lixo, né? Não é. Precisa de despojo, né? Não é. Então é isso aí que eu estava querendo falar para vocês, querendo contar a nossa aventura no Acre e falar sobre a Oscar mesmo, falar que ela não vicia, ela não quer dependência, ela não leva ninguém a ser deprimido, não leva ninguém a se matar, não leva ninguém a roubar, não leva ninguém a bater no outro, ser violento, nem nada. Isso não existe. Era isso que eu queria falar para você. Marco Plano também está dando um bom dia. Augusto Furtado acabou de entrar, querido. Nós estamos quase fechando já o nosso bate-papo aqui. Nossa, gente, quanta gente. Muito obrigado por vocês estarem nos seguindo e ouvindo nossas conversas aqui. Então, já que a gente vai começar o feitio, eu soube que o pessoal do Rio Grande do Sul vai estar alugando uma casa do Jesus. A gente já falou com Jesus, já está reservado para vocês. Então, vocês serão todos muito bem recebidos. Quem for ficar lá, a gente vai ficar muito, muito, muito contente da presença de vocês. Então, muito obrigado a todos. Vão ter as feiras que estão sendo arrumadas. Vão ter assim, um belo dia de calendário maia, um seminário maravilhoso, e vão ter assembleia também, tudo isso está. E também falar sobre a ONG Paz Sem Fronteira. A ONG não tem nada a ver com a Porta do Sol. Tem sim, viu, gente? Tem sim. A ONG foi criada por causa da Porta do Sol, para poder extravasar tudo isso que a gente faz aqui. A gente está se estendendo para a ONG, a própria Porta do Sol não consegue segurar, ou seja, aqui no Bom Dia. Então, tomar consciência que nós nos tornamos pacifistas, para mim, foi uma salvação de vida. Tomar essa consciência, eu sou pacifista. Sou militante pacifista. E me tornei pacifista. Acalmei meu coração, minha mente, meu espírito e tudo mais. O que não quer dizer que um pacifista não reaja, não fale. Tudo isso que a gente está falando é uma reação.
Entendeu? A reação de pessoas que falam bobagem, que não sabem o que estão dizendo, ou que ignoram as coisas, a gente responde, mas responde com educação. A gente acha um meio de falar de um jeito que não precisa gritar, não precisa ofender, não precisa humilhar, não precisa mostrar força, entendeu? A gente só quer um bom resultado, só isso. Se tornar pacifista, tá? Entendeu? Essa foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida e na vida de muitas pessoas que estão na Pó do Sol, foi se tornar pacifista. Não só se tornar espiritualmente pacifista, porque tomou máscara, porque viu, mas se tornar militante da paz. Militante da paz. Então é isso. Então, viva a Paz Sem Fronteira, viva o calendário Maia, que é o calendário da paz. E nosso cenário é o cenário da paz. Então, queridos, muito obrigado, bom dia, até amanhã, tá certo? Então, hoje é terça, a gente não vai para Marica hoje, porque o nosso carro é do rodízio, nós vamos amanhã. Amanhã nós estamos lá para dar o geral e ver a ponte que o Roger fez. Muito obrigado, Roger. Nossa, Roger, pai do Renato, muito obrigado. Ele fez as pontes lá, a segunda ponte que ele faz para a gente. Nós temos 3 pontes, né? Uma na frente da Oca e uma lá embaixo do lado que vai para o Feitio, e agora essa que vai da Oca para a Casa da Madrinha. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Então, até amanhã, queridos.